Bom, no vídeo anterior nós desenhamos esses 4 quadrados e verificamos que para desenhá-los nós não precisávamos criar múltiplos buffers desse conjunto aqui. Ou seja, com essa informação que é possível desenhar um quadrado, né? Ou seja, você tem lá o EBO, o VBO para posição e para cor, você pode criar um quadrado. E se você aplicar matrizes, as transformações, você poderia transladar esses quadrados para determinadas posições e com isso desenharíamos os 4 na nossa tela. Porém, nós observamos o seguinte, é que para isso eu teria que fazer 4 vezes a chamada de Draw Elements. Então isso não seria interessante se eu quisesse, por exemplo, colocar aí 1000 quadrados, 200 quadrados, seria uma coisa já, até 20, né? Já seria uma coisa bastante cansativa. Então, como nós podemos desenhar 4 quadrados na tela com uma única chamada, tá certo? Inicialmente, eu farei o vídeo de um modo mais simples, né? Eu não farei todos com velocidades distintas, eu farei todos com a mesma velocidade, porque eu quero apenas olhar um pequeno tópico, né? Depois, no próximo, eu toco aí a parte de matrizes, né, em si. Mas vejamos aqui o que eu quero dizer. Bom, para criar o quadrado, nós criamos ele dessa forma daqui. Aí depois nós aplicamos uma escala, uma rotação e no final nós transladamos esse quadrado para essa posição, para essa e por final para essa posição aqui. Essa aí vai ser a nossa estratégia. Porém, como eu disse, inicialmente eu vou manter que a rotação será a mesma, porque eu pretendo nesse vídeo apenas trabalhar com esse conjunto aqui das posições. Eu vou armazenar esses centros, né, onde o quadrado está, porque inicialmente ele está aqui em 0, 0. E depois ele vai vir para... Eu vou centralizá-lo exatamente aqui, ou seja, isso aqui vai ser transladado para cá. Então, para isso, eu vou armazenar isso dentro de um buffer e passar através de um comando para que a cada momento que ele criar um quadrado desse, ele simplesmente coloque ele num centro específico, tá certo? Então vejamos esse detalhe agora. Então o que eu estou dizendo é que nós criaremos mais um VBO, onde eu vou armazenar a informação do centro de cada quadrado. Então com isso nós criamos essa variável center offset, que tem 4 vetores do R2. Eles vão representar os centros daqueles quadrados. Portanto, aqui na criação do quadrado, nós temos agora esse VBO, e depois você vai gerar esse VBO. Aqui está a informação, né, dos centros, e depois você passa para esse VBO aquele array que nós criamos, tá bom? Idêntico ao que fizemos anteriormente. A única diferença é a seguinte, é que para esse VBO você vai habilitar agora um novo índice aqui. Então olha só, então aqui vai ter um novo layout, location, eu estou colocando ele aqui, eu estou chamando de offset, que vai ser um vec2, tá bom? Então ele está bem aqui nessa parte. E aqui, bom, nós já sabemos, né, esse índice vai ser 2 floats, serão 2 floats, falso, 0, 0, porque enfim, já temos esse conhecimento. Bom, o detalhe é só isso aqui. Esse glVertex Attribute Divisor, vamos dar uma olhada nessa função. Então, antes de entrarmos em detalhes sobre a função Vertex Attribute Divisor, precisamos entender que nós desenharemos agora com glDrawElements Instance. Essa função, se você descer aqui, ele comenta que essa função glDrawElements Instance se comporta identicamente a glDrawElements, exceto por esse parâmetro novo aqui, que é o primCount. Tá bom? O que seria isso? Bom, esse valor para nós aqui será 4, porque nós queremos desenhar 4 quadrados. Repare aqui que o efeito dessa função ele coloca nesse código aqui. Então é como se você tivesse, olha, o i variando de 0 até o valor. Então, no nosso caso, como seria 4, o i seria 0, 1, 2 e 3.
Bom, esses valores do I, que seriam 0, 1, 2 e 3, você pode obtê-los lá dentro do Vertex Shader através dessa variável aqui, GL Instance ID. Um outro detalhe, então, fica o seguinte, vamos falar sobre o divisor. Nosso divisor lá está 1. Se observarmos lá, deixa eu vir para cá. Então ele comenta o seguinte, ele diz que o divisor ele modifica essa taxa. Bom, seria a taxa, vamos pensar assim, a taxa de variação do valor de I, que era igual a 0, 1, 2 e 3. Como o divisor foi 1, então seria 0 dividido por 1, isso aqui dividido por 1, 2 dividido por 1, isso aqui dividido por 1. Então seria 0, 1, 2 e 3. Se o divisor fosse 2, aqui seria 0 dividido por 2, 2, 2, 2. Aí nós teríamos 0, 0, 1 e 1. Tá certo? Então ele só faria o 0 e o índice 1. Tá bom? Então esses índices estão relacionados com esses valores aqui. Então esse aqui é o valor do índice 0, esse aqui do índice 1, esse aqui do índice 2 e esse aqui do índice 3. Então outra informação importante é que a variação desses índices, né, que nós já vimos quais são, será por draw call, ou seja, cada chamada de draw é que ele vai modificar e não por vertex. Se eu colocasse divisor 0, de fato a modificação seria por vertex. O que eu estou dizendo é que esse valor daqui, tá bom? Tá 1, se eu colocar 0 ali, seria uma modificação por vertex. E o que seria isso? Vejamos. Então, do jeito que está o programa, é por draw call, ou seja, quando ele desenhar um quadrado, o valor inicial vai ser esse daqui. Após ele desenhar o quadrado, ele chamaria outra vez, né, o desenho do objeto, então o valor passaria a ser esse. E depois, quando ele terminar de desenhar o quadrado, ele passa para esse valor daqui, e depois ele vem e o offset vai ser esse valor daqui. Se você colocar 0, é como se você pegasse, ou seja, por vertex, ou seja, cada vértice desse aqui seria a chamada por vertex. Então ele pegaria esse, associaria com esse aqui se associaria com esse aqui se associaria com esse, enfim, seria de acordo com aquela chamada. Na verdade não é bem assim, mas seria pela chamada que eu estou colocando lá no meu IBO, né? Eu não lembro, mas parece que eu fazia daqui para cá, então ele vai se associando por vertex, tá bom? Mas como eu coloquei 1, a chamada vai ser por draw call, ou seja, no momento que ele termina um objeto desse daqui. Então, o que significa esse attribute divisor, né, 2, 1, então ele está dizendo que o atributo 2, o divisor vai ser 1, portanto aqui no Vertex Shader, tá certo, esse atributo 2, ele vai ter esse valor aqui, offset, que ele vai ser modificado apenas por draw call e não por vertex. Então, essa transformação ela está sendo aplicada nessa variável aqui, que modifica-se por vertex e não por draw call. Então, a transformação é aplicada nesse, aplicada nesse, tá certo? Mas, inicialmente, o valor do offset é esse daqui. Então, quando ele aplica aqui, o valor do offset é esse. Quando ele vem para esse outro vertex, o offset continua sendo esse. Ele vem para cá, o offset continua sendo isso. Ele vem para cá, continua sendo isso. Terminou. Agora ele passa para cá e repete. Nesse, continua com esse continua com esse continua com esse, por aí vai. Quando terminou, ele passa para cá, tá certo? E por aí vai. Então, portanto, essa chamada aqui vai ter lá o offset, então ele aplica a transformação de escala e rotação naquele que está centrado, e vai somando sempre, tá bom? Sempre ele vai somando, mas com aquele valor específico, tá certo? Aí no final eu coloco aqui esse position. Lembrando que a soma é só na coordenada x e y. Então, olhando aqui, se formos descer, como é que ficou aqui o programa principal? Eu tirei todas aquelas partes de translação, tá certo? Depois eu volto com isso aqui. E aqui na hora da matriz, eu parei um pouco aqui essas 4, só mantive uma, tá certo? E eu estou passando apenas essa uma matriz.
essa matriz primeira, tá certo? Então a chamada fica dessa forma. Aquele vertex VAO agora só tem uma única chamada. E vamos rodar. Tudo bem. Então estão aí desenhados os 4 quadrados. Lembre que se por acaso você colocar aqui, então, o attribute device é 0, ele vai juntar aqueles vertex com aqueles offsets, tá bom? Então são 4, 4, vai dar uma coisa estranha, não é o que a gente queria, tá bom? Certo? Então o resultado seria esse aí. Então eu vou retornar aqui o valor 1 e terminar esse vídeo, tá bom? É isso, qualquer coisa é só entrar em contato. Até logo. Tchau.